Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações, mesmo em meio às turbulências do dia a dia. Em meio a este vale de lágrimas. A paz trazida por Jesus, ela não é uma paz que está submissa ou condicionada às circunstâncias externas, mas é algo que faz parte da ontologia daquele que teve o encontro com Jesus. Precisamos lutar por esse ideal, para vivermos esse encontro com Jesus, que se dá fortemente, essa nossa inclusão em Jesus, através dos sacramentos da iniciação cristã, a começar pelo sacramento do batismo. Então que possamos perseguir essa paz que nos é transmitida por Jesus Cristo através desse momento, por meio desse momento do sacramento do batismo. Hoje é quase que impossível um pregador, ainda que seja um pregador do meu nível, dos menores possíveis, não fazermos coro com a igreja quando ela celebra São Mateus. A igreja celebra os muitos santos e santas do curso da história, porque antes deles, primeiro ela celebra, ela canonizou aqueles tidos como discípulos, apóstolos diretos de Jesus Cristo. Sobretudo aqueles que deixaram-nos, ou pelo menos que a tradição deixou-nos, um evangelho, um escrito atribuído àquele discípulo, àquele apóstolo, àquela pessoa que esteve diretamente ligada a Jesus Cristo. E hoje a igreja, com justeza e com alegria, com a dignidade merecida, celebra São Mateus. Vamos ler um texto? E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Esta para nós é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não esqueçamos que este relato que estamos vendo hoje foi escrito pelo próprio Mateus, que a tradição nos fornece a autoria de Levi, de Mateus. E é interessante o que ele está dizendo, que aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram-se muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. O discípulo de Jesus que não aceita sentar com os pecadores, o discípulo de Jesus que não aceita sentar com os publicanos, com as meretrizes, com os marginalizados, alguma coisa não está batendo no seu discipulado em relação a Jesus Cristo. Outra passagem, vemos que Mateus convidou os publicanos, cobradores de impostos, seus colegas, seus amigos de profissão. E Jesus chega naquele ambiente, mas São Mateus está dizendo que eles estavam à mesa quando os publicanos e pecadores chegaram.
tanto em uma ou outra versão, Jesus não deixou de entrar na casa de Mateus porque ela estava cheia de cobradores, de publicanos. Jesus não levantou-se da mesa quando aqueles publicanos, quando aqueles cobradores de impostos chegaram. Jesus permaneceu, e inclusive, tanto em um como em outro relato, Jesus vai responder à acusação que os escribas e fariseus lhe fizeram. O vosso mestre, chegaram com os discípulos de Jesus e disseram, o vosso mestre come, assenta-se, comunga com publicanos, com pecadores. E é nesse horizonte que Jesus vai dizer, quem precisa de médico? Quem precisa de salvação? Quem precisa de restauração? É interessante, queridos, que este Levi, que vai levar o nome de Mateus, ele ocupa um lugar importantíssimo na história da salvação. Pelo menos no conhecimento que temos de Jesus, é o primeiro dos evangelistas sinóticos. Jesus precisou de Mateus. Mateus, filho de Alfeu, natural de Cafarnaum. E é exatamente este Mateus que ele vai provar por A mais B que Jesus é o Messias, o enviado, o esperado de Israel, aquele que tanto Israel esperava. São Mateus, ele faz questão de dizer que é ele. E basta a gente ver o conhecimento que ele tinha do judaísmo, das Sagradas Escrituras, até porque ele abre o seu evangelho com uma lista genealógica sem precedentes. É algo fenomenal o que ele faz, tudo para dizer que Jesus Cristo é a descendência daquela grande raiz genealógica. Ele pega toda a história de Israel, ele chega em Deus. Ele chega em Deus e ele quer dizer, claro, após aquele grande chamado que Jesus o fez na mesa de impostos, que aquele que o chamou, aquele que disse-lhe, vem e segue-me, é o Messias esperado de Israel. A contribuição de São Mateus, deste evangelista, para a mensagem de Jesus Cristo, sobretudo no mundo judeu, é algo extraordinário. Jesus chamou exatamente um homem que estava a serviço de Roma, mas que era judeu, que tinha um conhecimento vasto, profundo. Ele conhecia tudo de judaísmo. Ele era perito em Sagradas Escrituras. É só a gente ler o Evangelho de São Mateus e nos depararmos com a profundidade teológica. Ele não está narrando nada, ele não está escrevendo nada que não tenha uma dimensão profundamente teológica. Ele não quer simplesmente narrar um fato, redigir um acontecimento assim, não. Ele faz uma teologia de altíssimo nível. E foi exatamente este homem, que estava a serviço dos romanos, que Jesus o chama. E uma das coisas que Mateus quer dizer para nós, e por aqui eu termino, o relato vai dizer, tanto um como o outro, que ele levantou-se imediatamente e seguiu Jesus Cristo. Mateus é o evangelista da hora. O relato que ele faz aqui, Jesus o chama e em seguida Jesus já está à mesa de sua casa.
Mateus está dizendo que não podemos perder tempo, que não podemos deixar para depois. Precisamos correr, precisamos agir. O que foi que vimos agora? Ontem? Não foi ontem? Aquela mulher pecadora que unge os pés de Jesus, lava os pés de Jesus, beija os pés de Jesus, seca os pés de Jesus. E agora, outra vez, Jesus está acolhendo um grande pecador no seu grupo de discípulos, no seu grupo de apóstolos. E Mateus está dizendo que, quando escutamos o chamado de Jesus, não podemos postergá-lo, não podemos deixar para depois, precisamos respondê-lo imediatamente. Aliás, esta pressa de Mateus tem muito a ver com este sábado, onde celebramos Maria Santíssima. Assim que ela escutou a mensagem do anjo, ela partiu apressadamente, atravessou as montanhas da Judéia, percorreu cerca de 152 quilômetros para chegar à casa de sua prima Isabel. Ela, diante da mensagem de Deus, saiu apressadamente. Guardemos esta palavra, guardemos esta mensagem. Sejamos apressados. Não vamos resolver tudo, não vamos fazer tudo. Não. Muita coisa iremos deixar por fazer, não conseguiremos fazer. Mas não sejamos culpados e cobrados por aquilo que podíamos fazer e não fizemos, porque deixamos para depois, porque postergamos. Se hoje escutares a voz do teu Deus, não endureçais o vosso coração. Sobre todos nós, pela intercessão de Maria Santíssima e de São Mateus, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.